Bom, pessoal, eu vou descrever para vocês aqui como é que a gente escreve a introdução do TCC. A introdução é um dos capítulos mais importantes, a gente tem que dar muita atenção para esse capítulo. E é assim, né? Quando um examinador de banca, se ele não tiver muito tempo para ler um trabalho, com certeza a introdução é o único capítulo que ele vai ler assim, de uma forma bastante detalhada para conseguir saber do que se trata o trabalho, né? Ele vai ter uma visão geral ali dos capítulos de revisão bibliográfica e também vai olhar com muita atenção a conclusão. Então, com certeza, esses capítulos de introdução e conclusão têm que ser os mais bem escritos do trabalho, é onde você mais vai pontuar, certo? E toda introdução deve começar, pessoal, com a apresentação do trabalho, dizendo o que é esse trabalho. Então você vai ter aí um parágrafo para deixar isso resolvido. Se nesse parágrafo você não conseguir dizer o que é o seu trabalho, com certeza você vai perder pontos, tá? Então é bom já começar com essa ideia de que, esse projeto consiste em realizar um estudo sobre tecnologias em destaque no cenário de desenvolvimento web, que possam tornar mais eficiente o ingresso do acadêmico da computação no mercado de trabalho e formar como profissional com o maior conhecimento possível sobre as ferramentas de desenvolvimento de aplicação web. Então, outra coisa, aqui quando você diz o que é o trabalho, você está meio assim que fazendo uma promessa, né? Então é importante que você prometer aquilo que você tem condições de cumprir. Então normalmente a gente escreve a introdução no final do trabalho justamente por isso. Porque assim, você só vai prometer aquilo que você tiver feito, né? Você também não vai realizar uma promessa para depois dizer, não, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo e só consegui fazer aquilo outro. Não compensa, você não deve criar esse tipo vamos dizer assim, de confissão também, porque é desnecessário. Porque o raciocínio é o seguinte, se o que você cumpriu é suficiente para justificar um TCC, então basta você prometer exatamente aquilo que você conseguiu cumprir, né? E aquilo que você não conseguiu fazer, se era uma proposta inicial, se era uma vontade inicial, você aponta na conclusão como trabalhos futuros que podem ser desmembrados daquilo que você conseguiu, né? Então é uma questão de perspectiva que tem que ser essa perspectiva positiva e não uma perspectiva negativa de falar, eu queria fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa, mas só consegui fazer isso. Não é assim, né? Se você conseguiu fazer isso, você promete isso e as outras coisas você desdobra como trabalho futuro, ok? Então, esse aqui é um bom exemplo. A maioria do trabalho de vocês, eu orientei justamente nisso, que vocês não prometessem um sistema completo, porque sistema completo depende de equipe, sistema completo depende de uma série de documentações, de formalidades. E o perfil que vocês têm hoje ao concluir o curso é mais no sentido assim, de que ainda está faltando conhecimento de uma série de tecnologias para que vocês se tornem profissionais aí no mercado de desenvolvimento, né? Ainda mais nesse mercado web, que é bastante complexo, a quantidade de tecnologia envolvida é muito grande. Para esse trabalho em específico aqui, o perfil era do desenvolvimento web, né? Alguns de vocês estão fazendo trabalhos aí com relação ao desenvolvimento de app Android, ou app na plataforma iOS. Então, vocês vão customizando isso aí né, conforme o caso. Mas eu acho que essa questão de dizer que o trabalho é feito, né, que ele é um estudo dessas tecnologias e que ele visa a qualificação, né, a estruturação, a preparação, né, do acadêmico para o mercado de trabalho, eu acho que ela é bem interessante e todos vocês deveriam pontuar dessa forma para conseguir uma introdução de maneira segura, tá? Então é dizer o que é exatamente o projeto e na sequência o que deve acontecer aqui é uma série de justificativas, né? Por que é importante, né, estudar essas tecnologias? Por que elas qualificam você para o mercado de trabalho? Então são textos nesse sentido, né? Falando da importância das tecnologias que você resolveu estudar, né? Então aqui, tendo em vista o crescimento de algumas tecnologias, foram escolhidas então as seguintes:
HTML5, CSS, JavaScript, Node.js, né? A escolha foi feita por essas ferramentas serem novas e estarem em crescimento no mercado, tendo em vista então que as empresas precisam de profissionais que entendam desses assuntos e que possam colocar em prática. Vou pôr um acentozinho aqui, né? Outra coisa é a seguinte, né? Cuidado, porque normalmente a gente conta só com a correção do editor, do corretor ortográfico, mas existe a palavra pratica, fulano pratica um esporte, e a palavra prática, né? Então o corretor ortográfico não avisa esse erro. Então tomem cuidado, né? Nem os erros ortográficos não são só aqueles que ficam sublinhados, né? Se eu colocar aqui cometer um erro ortográfico, fica sublinhado em vermelho. Mas existem erros ortográficos aí que ele não consegue pegar. Conseguir colocar em prática os projetos que atendam às novas exigências de conectividade e interatividade. Então, bom, de qualquer forma, tomem cuidado aqui, tentem justificar da maneira própria de vocês, né? As justificativas passam por essa demanda que o mercado tem de desenvolvedores de apps para os dispositivos móveis, ou mesmo os desenvolvedores dentro da plataforma web, né? O mercado tem carência disso. Você pode procurar aí nos artigos, na internet, até elementos que possam justificar o quanto é importante hoje estar formando um profissional com esse perfil, né? O aprendizado e desenvolvimento do web se torna difícil pela falta de uma boa organização do material de estudo, né? Uma coisa que a gente pode pontuar nesse estudo de tecnologia nosso é que, assim, apesar de existir muito material falando sobre como se desenvolve para dispositivos móveis ou para desenvolvimento web, esse material é normalmente assim, muito detalhe, com excesso de detalhe, né? Muito detalhado, e é um material assim que não te dirige exatamente para um exemplo de aplicação, uma aplicação inicial que dali possa realmente gerar projetos. Então a gente quer um material com esse perfil, né, para comprovar a qualificação de vocês e para preparar para futuros projetos que possam ser derivados desse material que vocês estão produzindo. Então é bem essa a tônica de como a gente quer justificar esse estudo que a gente está fazendo, né? De uma certa forma comprovar a qualificação que vocês estão atingindo como esses desenvolvedores que vão poder ingressar no mercado de trabalho, e o outro aspecto é de formar esse repositório, formar essa biblioteca de conhecimento aqui para que você possa, a partir dela, derivar projetos mais detalhados sobre assuntos específicos, facilitando também, né, o ingresso aí no mercado de trabalho, ou como empregado numa empresa de desenvolvimento, ou então até como um empreendedor desenvolvendo seus próprios sistemas. É o que vai sendo abordado aqui, né? Esse trabalho tem o objetivo de gerar conteúdo essencial das tecnologias descritas para que o acadêmico de computação possa estudar e entender cada assunto desenvolvido em relação à aplicação web. Os acadêmicos que estudarem esses conteúdos terão a vantagem futuramente de ingressar no mercado de trabalho, né? Um tanto quanto coloquial esse termo, não ficou muito bom, pois já terá uma grande bagagem de conhecimento específico e experiência acadêmica. Aí, pessoal, uma vez então que você disse o que é o seu trabalho, justificou a escolha desse trabalho, né, dizendo os objetivos que você quer atingir com esse trabalho, né, e a justificativa desses objetivos, né, por que atingindo esses objetivos isso se torna interessante, isso é vantagem, né? Uma vez que você conseguiu realizar isso, você vem para uma fase agora que a gente chama assim, né, preview dos capítulos seguintes. Você vai descrever a composição do trabalho para que a pessoa de antemão saiba o que é que ela tem pela frente, né? Então, normalmente você vai descrever capítulo por capítulo, né? O capítulo 1 descreve o surgimento da linguagem HTML5, suas evoluções, instrução para a criação de arquivos HTML5, a diferença entre site e sistema web, né? Então, você vai dar uma geral falando sobre a importância de cada capítulo para atingir os objetivos que você
propôs lá anteriormente, né? Então, você pode ter aqui, dependendo de como desenvolve o texto, talvez um parágrafo para cada descrição, ou se sua descrição acabar ficando muito curta, você pode compactar tudo isso dentro de um só parágrafo. É bom evitar parágrafos muito longos. Igual ficou aqui, não costuma ser bem visto, né? Então, um parágrafo deve ter um tamanho razoável. Parágrafos grandes demais costumam ser vistos como falta de habilidade da pessoa em dividir o assunto aí em partes, tá bom? Bom, então isso aqui depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a conclusão, mas fica com vocês aí essas dicas para a introdução.